Se você quer se tornar um diretor de fotografia, fotógrafo, videomaker, existem várias maneiras de começar, mas muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. Depois de 10 anos de produtor audiovisual, nós vamos falar sobre a nossa percepção do mercado e um ponto crucial para o seu desenvolvimento numa carreira audiovisual: especialização em um nicho. Eu sou a Thaís Ribeiro, social media e motion designer do Quarto Studio. Eu sou Evandro Caixeta, sócio e diretor do Quarto. Eu sou o João Gilberto, sócio e diretor do Quarto com Evandro, e você está no Quarto no Quarto. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês: se você estivesse entrando no mercado hoje, qual seria a estratégia? Teve um ponto muito importante no nosso início que continua sendo relevante até hoje, que é o foco no nicho, né? Então, assim, quando a gente começou, quase que não foi uma coisa muito orgânica, assim, não foi premeditado, a gente entrou no nicho de aftermovie, porque a gente tava vivendo o mundo das festas, né? A gente tava ali, eu cheguei a trabalhar na Red Bull, e aí tava tendo uma demanda que não tava sendo suprida de aftermovies, de vídeos para festas. Porque casa exatamente quando a gente começou, foi em 2011, né? Que casa com o Tomorrowland e em 2012 com o Ultra Music Fest. E aí, assim, casou exatamente o momento que a gente estava entrando no audiovisual, assim, que estava começando a nossa produtora com isso. E aí um amigo nosso pediu pra gente fazer um vídeo da festa dele. E esse vídeo deu muito certo e a gente começou a ter proeminência primeiro em Belo Horizonte, né, nossa cidade, depois em Minas, no Brasil. Legal. E aí a gente chegou num nível muito interessante. E foi relativamente rápido o nosso crescimento dentro do nicho. E isso só aconteceu porque a gente especializou muito nesse nicho específico. É interessante isso porque, assim, a gente falando de nicho, é legal contextualizar também pro pessoal que existe... O nicho, ele pertence a um segmento, pertence a um mercado. A gente está falando do mercado de eventos, a gente está falando do segmento de cobertura, né? De cobertura tanto de produção audiovisual como de fotografia. E aí o nicho de aftermovie. E nessa época, estava nascendo esse termo aftermovie. Exato. Né? Ele nem era popular igual era hoje. As pessoas nem sabiam, né? Nem, na hora de pedir orçamento, nem sabia. Eles só falavam assim, não, a gente quer algo igual o Tomorrowland, igual o Aftermovie Tomorrowland. Só que o Aftermovie Tomorrowland é uma das maiores festas do mundo. Ainda né? Eventos do mundo. E aí, assim, a gente ficava assim, tá, mas o que ela quer dizer com isso? E a gente começou a entender também algumas coisas em relação assim... o aftermovie em si, ele passava uma energia ali, né? As imagens, a captação das imagens, o ritmo das imagens. Então, a gente também foi um momento em que estava nascendo uma linguagem. E a gente soube aproveitar bem isso, né? Exato. Porque a gente sempre também usou o curso da trilha sonora como sendo a base para a gente fazer a edição. Que isso pode parecer meio óbvio hoje, mas a gente tinha essa preocupação de editar sempre na batida da música. Então, a gente já começava a criar ali um ritmo próprio, tanto de captação de imagem, quanto também de edição. Então, essa compreensão, né, da gente já ter as referências claras também, muito com base também na linguagem, na estética de videoclipes que a gente gostava, isso ajudou muita gente, né, pra gente construir esse caminho. E como que vocês perceberam a importância de ter um foco, um nicho de trabalho? 10 anos depois é muito fácil a gente olhar para trás e entender, né, assim, o que aconteceu. Né? Por isso que a gente está fazendo, inclusive, esse podcast, esse videocast. Exato, né? Para que as pessoas não precisem de ter esse tanto tempo. Mas o porquê que o nicho é importante, né, existem dois elementos. Um que é o do mercado, que a partir do momento que você especializa em um nicho, você começa a virar referência desse nicho, né? E aí, automaticamente, assim, progressivamente, você vira top of mind desse nicho. Ou seja, se um cliente desse nicho específico quer contratar uma empresa, por exemplo, uma empresa de viagem, né? Ou uma festa, ou né, alguém que está fazendo live... A primeira empresa ou profissional que eles vão procurar é alguém que é especializado nisso, exatamente, né? Até se jogar no Google ali é mais fácil encontrar, né? Sendo básico assim. E tem o outro elemento que é o profissional. Que a partir do momento que você entende o nicho de trabalho que você quer entrar, entende o segmento, fica muito mais fácil tanto de você procurar referências, porque referência é tudo, né? E
fica mais fácil também de você procurar aprender, né? Fazer cursos e coisas que vão te agregar. Porque aí você fica muito mais direcionado e especializado na área de atuação. E o que mudou para vocês quando vocês tiveram essa percepção de que vocês tinham que ter um foco, que isso era importante para a carreira de vocês? Interessante, porque essa caminhada ela foi progressiva, né? A gente estava no nicho de aftermovie e aí, naturalmente, com o investimento de agências de publicidade, das marcas, principalmente em eventos, a gente começou a focar em ativação para marcas dentro do evento, né? E aí, o que acontece? A gente ainda mantinha a lógica do nicho, né? Que era o nicho de aftermovie ali, mas era focado muito mais para as marcas, né? Então, assim, o propósito mudou ali, a ideia, a narrativa dos vídeos mudou um pouco. E eu acho que um marco disso foi o vídeo que a gente fez, o aftermovie que a gente fez da Coca-Cola no Rock in Rio, Exato. né? Isso foi em 2017 e casa muito com o que o Evandro falou, dessa questão de especialização, de você estudar o seu nicho e estudar as referências e se especializar mesmo, de fato, como profissional. Por quê? A gente foi com uma equipe enxuta, a gente tinha que fazer entregas simultâneas e a gente sabia exatamente o que a gente tinha que produzir. A gente sabia exatamente quais as técnicas que a gente precisava usar, que a gente gostaria de usar. A gente sabia quantos timelapses a gente precisava fazer, quantos hyperlapses, quantos planos, quais eram esses planos. A gente desenhou todo o roteiro antes. Então, assim, como a gente se especializou no nicho, ficava claro pra gente já estava, né, na nossa cabeça o vídeo ali. E aí isso fez com que o processo fosse muito tranquilo, muito leve, a entrega simultânea que a gente precisou fazer fosse tranquilo também e o cliente satisfeito, né? Ou seja, a gente conseguiu sair lá das nossas experiências de 5 anos atrás, fazendo calorados e formaturas em Belo Horizonte, fazendo eventos, festas em todo o Brasil, para chegar no Rock in Rio, atendendo uma marca como a Coca-Cola, mas tranquilo e certo do que a gente precisava fazer, com o cliente satisfeito também por conta disso, né? É muito interessante porque mostra um outro fator. Porque às vezes a gente está falando assim, focar no nicho. E a pessoa pensa assim, mas eu entrei no mercado criativo justamente para eu conseguir variar. Mas não quer dizer que se você entrou em um nicho, você vai ter que ficar para sempre ali. De maneira alguma. Essa que é a mágica do negócio, né? E a gente mesmo, a gente já está no quarto, vamos pôr assim, nicho, quarto atuação de mercado diferente que a gente já teve, né? A gente, igual o João falou, a gente começou em aftermovie, depois a gente focou muito em ativação de marca, que foi justamente no momento, né? Igual a gente falou, em 2011 foi o boom do aftermovie. E depois disso, assim, as marcas começaram a perceber que tá dentro das festas, tá dentro dos eventos, era muito relevante. Exato. E aí teve esse boom da ativação de marca também. E aí, como a gente se adaptou nesse novo nicho, né? Adaptou até o modo de atendimento, né? O jeito que a gente atende uma festa é diferente de atende uma marca, né? A gente se profissionalizou nesse sentido. Foi muito fácil a nossa transição para publicidade depois, né? Que já é um segmento ali, a gente já tá falando, aí a gente já expandiu um pouco a área pra gente voltar agora no nicho de novo, né? Então a gente acabou saindo um pouco desse conceito de nicho, atendendo mais agências e tal, o mercado publicitário como um todo, mas agora a gente já tinha em mente que o momento a gente iria voltar, que é onde a gente deixa de tá. ser um nicho de cliente, assim, né? Se atender a agência e tudo. Sim, de certa forma não deixa de ser. Mas agora a gente já tinha um propósito maior, que era estar no nicho de atuação novo, que é o que a gente está explorando agora também, né? E como que vocês estão aplicando isso agora? Agora, assim, é legal porque a gente já está há um tempo, né, ensaiando essa entrada no cinema. E aí, quando a gente falou assim, não, beleza, agora a gente vai começar a produzir filmes, foi muito claro pra gente, a gente tinha que especializar. Primeiro que, assim, a gente tem que falar uma coisa que é importante, que vale você entrar num nicho e especializar num segmento de mercado se você tiver amor por esse segmento. Porque se for pensar que sua vida vai girar muito em torno disso, né? Então, sim, tem que ser uma coisa que você vai gostar de acordar e dormir pensando nela. Exatamente. E aí, quando a gente foi pensar nisso, nossa escolha foi muito fácil, na verdade, porque a gente já amava o segmento, o gênero, né? No cinema é o gênero fantástico, que engloba desde sci-fi, terror, thriller, fantasia, e aí a gente especializou. Então, ou seja, a partir do momento que a gente decidiu entrar no cinema, a gente falou assim, beleza, então vai ser cinema fantástico e a gente estuda cinema fantástico. Agora, é interessante porque, assim, o nosso curta, o Azul Escuro, o primeiro curta, a gente
já teve uma preocupação de trabalhar o experimentalismo de narrativa, de linguagem, que era uma coisa que a gente já buscava lá quando a gente começou em 2011. Em 2011 a gente queria experimentar técnicas e narrativas, mas a gente não tinha a menor ideia muito bem do que a gente estava fazendo, né? Vamos ser sinceros, a gente não tinha muita ideia em 2011. Mas o que isso foi bom também? Por a gente tentar arriscar, a gente foi entendendo o que dava certo, o que não dava, como combinar também técnicas diferentes. Então isso foi muito bom também, assim. Eu acho que é interessante para a pessoa, ela ter, quem está na área, querer explorar, né, linguagens e técnicas, porque eu acho que é assim que você evolui também, né? Sim. E no caso do Azul Escuro foi muito esse caminho, né? A gente trabalhando uma linguagem de tela, de celular, né? O curto ele é 100% gravado no celular. Então, assim, a gente estudando, né? As técnicas de como gravar, como iluminar para o celular, como fazer também essa pós-produção, a gente já estava mais seguro, porque a gente já tinha passado por várias etapas de experimentalismo de linguagem audiovisual. E é isso, a gente continua, pelo menos, buscando algo novo, né? Buscando principalmente novas formas de contar histórias, né? Eu acho que isso que é um caminho interessante. E só foi possível que a gente faça essa linguagem, né, que é diferente, porque a gente estudou muito o gênero de terror, né? Então, assim, se a gente fosse simplesmente fazer um filme sem ter um estudo muito profundo do gênero, né? Agora a gente tá falando de gênero como nicho, né? Só foi possível isso porque a gente estudou muito, entendeu a linguagem, entendeu a maneira que as histórias são contadas e percebeu a potência do terror, né? No caso, a gente tá falando de gênero fantástico como um todo, mas do terror especificamente nesse filme, de a gente contar essa história nessa linguagem que é muito... Assim, ao mesmo tempo que é muito inovadora, é muito comum, né? Na mão, que é o celular. E aí, quem tiver a oportunidade aí no próximo festival para assistir ao Azul Escuro... E isso que é muito legal também, porque acaba sendo disruptivo no sentido que, assim, a atenção tá no celular, né? Eu acho que foi muito isso que o Ivan tá falando, de estudar o gênero. E o terror, ele tem muita essa questão do experimentalismo, que a gente já tava falando, porque é isso, assim, é explorar novas formas de você... Como que você pode criar momentos de tensão de maneiras que são, às vezes, simples até. Então, o terror, historicamente, ele passa por esse caminho do experimentalismo. E eu acho que o curto, ele caminha muito nesse sentido. Então, permite que você seja até mais detalhista no que você faz, né? Sim. Isso para todos os nichos, seja no cinema, seja na publicidade, aftermovie, tudo. Muito legal, adorei. Eu queria saber uma última pergunta, que é: se vocês fossem aconselhar alguém que está entrando no mercado hoje, nesse sentido, qual seria o conselho de vocês? Eu acho que o primeiro passo, né, para você perceber o nicho que você gosta é você testar muito, né? Então é você tentar um nicho diferente, tentar outro, vai experimentando, conhecer. Se tem um profissional que você gosta muito, tentar entrar em contato com essa pessoa. Fazer cursos também na área. Exato, fazer cursos. Então, assim, antes de você focar, é experimentar o máximo possível. Exatamente. Né? Porque principalmente dentro da área do audiovisual, você pode trabalhar, né? Falando de nicho, a gente ainda tem essa parte do profissional se especializar em edição, em captação de imagem, né? Em produção. Então, assim, você tem que se descobrir, se está começando agora, entrando na área agora, entender também, assim, com o que eu quero trabalhar, né? Para você se especializar, para você se especializar profissionalmente, para se especializar no nicho depois também, né? Esse que é o caminho importante. E aí, né, seguindo o que você falou, depois desse momento de ultra experimentalismo pessoal, né? Você tem que ter em mente da importância de se especializar. Porque é muito comum, muitas vezes, que a pessoa fica nesse momento de fazer tudo e fica para sempre fazendo tudo. Mas os profissionais que conseguem ter uma evolução mais significativa são justamente os que testam muito, percebem o que eles gostam, o que eles têm mais a ver com eles, e focam nesse segmento. E aí você tem ter em mente sempre que você precisa de ter esse foco, eventualmente, entendeu? E aí tem que ter um foco que você ama, mas com isso você consegue ter essa evolução, né? E você, então, se está em casa sendo prático, você pode fazer isso como? Fazendo cursos na área, né, de cinema. Existem vários cursos pelo Brasil, presenciais ou não, que foi uma coisa que a gente sempre fez. E também você pode procurar um estágio numa produtora audiovisual, que também é um caminho interessante, que aí você vai entender o que você gosta e, o melhor, o que você não gosta de fazer dentro da área do audiovisual também, para você conseguir se especializar e achar o seu nicho. Exatamente. Muito legal, adorei as dicas.
E você que está assistindo a gente, se quiser saber mais sobre audiovisual, ou se você tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário que quer mandar pra gente, entra no nosso Instagram, que é Quarto Estúdio, ou no nosso blog tem mais informação, mais conteúdo, que é quartostudio.com.br/blog. E para você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e como esse é o primeiro programa da nova temporada, conta pra gente quais temas vocês querem ouvir nos próximos programas. E se você está acompanhando a gente pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, segue a gente lá, fique ligado para os novos episódios de Quarto no Quarto. Até a próxima!